E aí, galera, semana 3, nós estamos falando do PET 5 e nós vamos falar agora sobre o movimento bandeirante e a interiorização do Brasil. Então, nós vamos falar sobre esse movimento que ocorreu no Brasil, os bandeirantes, as bandeiras e como isso contribui para a interiorização do Brasil, ou seja, o Brasil se expandir mais pelo interior, sair do, da região da costa do Brasil, da região costeira, e buscar mais o interior. Os bandeirantes empreenderam várias expedições denominadas de bandeiras. Estas reuniam indivíduos que rumavam aos sertões coloniais com a intenção de capturar indígenas para o uso como mão de obra escrava. Então, quem eram esses bandeirantes? Eram viajantes, eram pessoas que entravam para os sertões coloniais, para o interior do Brasil, lá para o interior mesmo, e saía das regiões somente ali São Vicente, que viria a ser São Paulo, da capitania de São Vicente viria a ser São Paulo, e das regiões da costa, regiões da praia, mesmo, da costa do Brasil, que era a região que era da colônia portuguesa. E eles iam expandir bem além da costa atrás de quê? Atrás de escravos, mão de obra escrava. Eles buscavam ali capturar indígenas para usar nas suas plantações, nas grandes plantações que se desenvolviam nessas regiões. No contexto da União Ibérica, de 1580 a 1640, os bandeirantes ultrapassaram os limites do Tratado de Tordesilhas, 1494, e ampliaram os domínios portugueses na América. Então, em 1494, a Espanha e Portugal estabeleceram um tratado bem conhecido chamado Tratado de Tordesilhas. Esse tratado representa aqui no mapa. Ele dizia assim: essa parte aqui do território que está em roxo era propriedade, poderia ser colonizado pelo Portugal. E a Espanha não poderia entrar. E essa parte de amarelo era para ser colonizado pela Espanha. E Portugal não tinha interesse. Mas como olhamos aqui para a região onde está o Brasil, marcar aqui, região onde está o Brasil, a gente percebe que o nosso Brasil não é só desse tamanho, não. Nosso Brasil é bem maior, ele vai chegar aqui, ó, e vai pegar bem aqui na parte que é amarela. Como isso aconteceu? Foram a quebra, ultrapassaram esses limites do Tratado de Tordesilhas. E por isso que o Brasil tomou essa forma. Porque se o Tratado de Tordesilhas fosse respeitado, o Brasil só viria até aqui, ó. O resto seria colônia espanhola e não se tornaria o Brasil, não se tornaria colônia de Portugal. Mas os bandeirantes, no contexto da União Ibérica, qual é o contexto da União Ibérica? Aquele contexto que a gente falou semana passada, em que o rei da Espanha, ele é coroado também rei de Portugal, porque Portugal estava sem herdeiros, e acontece a União Ibérica, Portugal é dominado ali pela Espanha. E nesse contexto, a colônia é meio deixada de lado e há entre Espanha e Portugal guerras, há revoluções lá pelo poder lá do trono de Portugal, e isso enfraquece, leva a crises, leva todo mundo ali a crises, e nesse contexto os bandeirantes começaram a ultrapassar esses limites. Eles começaram a sair do território determinado ali pelo Tratado de Tordesilhas
para Portugal e expandir para além do território que é amarelo, que era o território da Espanha. Então, com isso, com essas saídas para atrás de primeiramente de escravos e depois eles vão atrás de ouro também, a pecuária também no Nordeste ela vai se desenvolver e vai ir para o interior também. E nessa situação, os domínios portugueses vão aumentando cada dia mais aqui na América e o Brasil vai tomando a forma, vai começando a tomar mais a forma do que ele é hoje. A crise econômica que assolou o Império Português e suas possessões na América e na África foi desencadeado por uma série de investidas de outras nações. Então, quando a gente falou no contexto da União Ibérica, outros países, outras nações, eles investiram contra a colônia portuguesa, contra os territórios portugueses e também espanhóis, mas contra os portugueses investiram bastante, inclusive aqui no Brasil, e dominaram certas regiões, tirando muito do potencial da força econômica que Portugal tirava desse lugar, fazendo que Portugal entrasse numa crise econômica e se enfraquecesse muito, entrasse numa decadência aí. Colônias na África foram tomadas pelos holandeses e o açúcar brasileiro enfrentava a concorrência do açúcar produzido nas Antilhas, pelos holandeses também. Então, os holandeses, principalmente, eles tomam regiões da África, eles chegaram a tomar regiões aqui no Brasil, mas foram expulsos e dominam lá as Antilhas e fazem lá o açúcar concorrendo com a principal riqueza que a colônia brasileira produzia na época, deixando isso tudo difícil e a crise muito grande para o Império Português. Naquela situação, a coroa portuguesa estimulou a procura por metais preciosos em suas colônias. As bandeiras somaram-se às expedições oficiais financiadas pela própria coroa, denominadas de entradas. Então, com todo esse problema aí do açúcar perdendo na concorrência ali com as Antilhas, a crise muito grande em Portugal, a coroa portuguesa resolveu investir na procura, na extração de metais preciosos. Então, ele estimulou as bandeiras e também criou expedições oficiais, as entradas, que acabaram até se confundindo, mas criaram esses e dessa forma, a coroa portuguesa ela agora deixou de lado de vez o Tratado de Tordesilhas e começou a expandir, apoiar mesmo a expansão para além dos limites do tratado. E começou a explorar o interior do Brasil, a procura de ouro, de metais preciosos e de mão de obra escrava, que continuava ainda sendo um dos objetivos dos bandeirantes. As entradas podem ser consideradas como expedições oficiais de exploração do território na busca de suas potencialidades econômicas. As bandeiras podem ser tomadas como expedições fortemente armadas organizadas por particulares. Então, as entradas são os oficiais, elas são do governo da coroa, do governo português. Eles iam lá para explorar, para buscar potencial econômico, de exploração principalmente de metais preciosos. Já as bandeiras, elas são expedições de exploração que eram muito armadas, que eles tinham interesse de escravizar índios, então eles tinham que lutar ali contra missões, contra tribos indígenas, então eram fortemente armadas, mas organizadas pelos particulares, pelos próprios colonos, pelas pessoas. Eles não eram oficializados, não eram
As entradas eram financiadas pela coroa portuguesa. As bandeiras não, as bandeiras eram os próprios colonos que iam lá e se desenvolviam lá. Aí no mapa você pode ver algumas das rotas aí das bandeiras, é, rota de caça aos indígenas aí em vermelho, as setinhas em vermelho. Eles foram chegando bem longe mesmo, até Gurupá, foram bem longe, expandiram bem o território. Mineração, você vê de verde também, os bandeirantes. E também tinha uns sertanistas de contrato que iam explorando ali faziam as entradas também em azul. E dessa forma, o, os colonos brasileiros, o Brasil começou a se expandir, sair dessa região litorânea, que é a região perto do mar, e começar a entrar mais para o interior do continente, entrar para o interior do Brasil e chegar a territórios como Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, aí ia chegando além das regiões. E nesses territórios eles foram encontrando ouro, foram se estabelecendo, e assim que o Brasil foi se interiorizando, foi crescendo no seu interior. Os principais objetivos dessas expedições foram a busca por mão de obra indígena, a guerra e escravização de muitos indígenas hostis à colonização, a localização e destruição de quilombos, formados por negros e indígenas fugidos dos núcleos coloniais e a busca por metais preciosos. Então, esses eram os objetivos. Era pegar a mão de obra indígena para suas produções lá, para suas lavouras, até para extração também de metais preciosos. Guerra contra os indígenas que resistiam à colonização, que resistiam, guerra e escravização, que por guerra justa eles podiam escravizar esses índios também. Guerra contra esses hostis, é, iam também à procura de quilombos formados lá pelos negros e pelos indígenas para fugindo da escravidão da, que existia no Brasil. Eles também atacavam esses quilombos também, e a busca por metais preciosos que eles iriam encontrando em muitos lugares, e eles iam atrás desses metais e atrás desses indígenas, dos quilombolas e metais preciosos. Então, esse era o objetivo, esses principais objetivos e interesses da saída dessas expedições dos bandeirantes para o interior do Brasil. E foi dessa forma que o Brasil vai tomar essa dimensão que conhecemos hoje, através dessas expedições dos bandeirantes, que eles foram indo bem longe ali, atrás desses metais preciosos, dessas riquezas, atrás desses indígenas e atrás desses quilombos também.